A velha mansão no fim da rua Hollow sempre foi motivo de especulações e lendas entre os moradores da pequena cidade de Greyville. Abandonada há décadas, sua fachada gótica e janelas quebradas contrastavam com o silêncio opressor que a rodeava. Os vizinhos evitavam olhar para ela, e histórias sobre sons estranhos e vultos que passavam pelas cortinas empoeiradas corriam pela cidade. Alguns diziam que a casa era amaldiçoada, que nela havia ocorrido um terrível crime. Outros acreditavam que forças malignas ali habitavam, esperando para serem despertadas. Certa tarde de outono, um grupo de amigos decidiu desafiar essas histórias. Ethan, Sam, Chloe e Liz eram adolescentes entediados, sempre em busca de aventuras que os tirassem da rotina monótona de Greyville. Eles já haviam explorado florestas, cavernas e ruínas, mas nada os prepararia para o que encontrariam naquele sótão esquecido pelo tempo. Ao cair da noite, eles se reuniram em frente à mansão. O vento frio soprava forte, agitando as folhas secas pela rua e criando uma melodia sinistra. Ethan, o líder do grupo, abriu o portão de ferro enferrujado com um rangido perturbador. A casa parecia respirar em meio à escuridão, como se estivesse viva, esperando por eles. Vamos lá, é só uma casa velha, disse Ethan, tentando esconder o nervosismo. Eles adentraram o hall principal. O chão de madeira rangeu sob seus pés, e o cheiro de mofo invadiu o ar. Quadros antigos empoeirados pendiam das paredes, seus rostos pintados parecendo observar cada movimento do grupo. Chloe, que sempre fora mais sensível às energias ao seu redor, sentiu um arrepio subir pela espinha. Não sei se isso é uma boa ideia, Ethan, e ela sussurrou. Relaxa, vamos subir e dar uma olhada rápida, depois voltamos para contar a todos, respondeu Sam, sempre mais corajoso do que o resto do grupo. Eles subiram as escadas de madeira que rangiam com o peso de cada passo. No topo, uma porta fechada os esperava. Era o sótão. Ethan girou a maçaneta enferrujada e, com esforço, empurrou a porta que se abriu com um rangido alto. O sótão era escuro, exceto pela luz fraca da lua que entrava pelas janelas cobertas de poeira. Entre pilhas de caixas e móveis antigos, um objeto chamou a atenção de Lisa, um diário empoeirado, repousando sobre uma mesa coberta de teias de aranha. Ela pegou o livro com cuidado, sentindo um arrepio ao tocar sua capa envelhecida. Havia algo de errado com aquele diário, mas, ao mesmo tempo, parecia irresistível. O que será que tem aqui dentro? Perguntou Lisa, abrindo as primeiras páginas. O diário pertencia a uma jovem chamada Eleanor, que havia vivido naquela casa décadas antes. As primeiras páginas relatavam sua vida cotidiana, mas, à medida que o grupo avançava na leitura, o conteúdo se tornava mais sombrio. Eleanor descrevia como, após a morte de seus pais, começou a ouvir vozes e ver sombras pela casa. Essas entidades sussurravam segredos e promessas, até que um dia algo terrível aconteceu. As páginas seguintes estavam manchadas de sangue, tornando impossível ler a última parte. Isso é perturbador, murmurou Chloe, com os olhos arregalados. De repente, um som ecoou pelo sótão. Uma batida, seguida de um arranhado no chão. Todos se entreolharam, o medo começando a se infiltrar entre eles. Sam foi até ao canto da sala, onde as caixas de madeira pareciam ter se movido sozinhas. Deve ter sido o vento, ele disse, tentando manter a calma. Mas Chloe sabia que não era o vento. Ela podia sentir a presença de algo mais no sótão, algo antigo e malicioso. Naquela noite, ao voltarem para casa, algo mudou. Ethan começou a ter pesadelos intensos. Em seus sonhos, ele via uma figura sombria se aproximando lentamente, sussurrando seu nome com uma voz rouca e fria. A cada noite, o sonho se tornava mais vívido, até que, em um momento de terror, ele acordou no meio da madrugada e viu a mesma figura parada no canto de seu quarto, observando-o. Ela não tinha rosto, apenas uma sombra com olhos brilhantes que o encaravam fixamente. Estou ficando louco, disse Ethan para si mesmo, mas no fundo sabia que algo estava terrivelmente errado. Os outros também começaram a sentir os efeitos do diário. Sam começou a ouvir vozes sussurrando seu nome à noite.
Lisa via vultos nos espelhos, e Chloe começou a sentir uma presença constante ao seu lado, como se estivesse sendo observado o tempo todo. Desesperados, eles decidiram se reunir para discutir o que estava acontecendo. Sentados no porão da casa de Sam, cercados por velas, eles abriram o diário novamente, na esperança de encontrar respostas. Ao folhearem as páginas, perceberam algo que não haviam notado antes, anotações nas margens das páginas, escritas com uma caligrafia diferente da de Eleanor. Parecia uma mensagem, mais fragmentada e incompleta. Isso não estava aqui antes, disse Lisa, alarmada. Talvez nunca deveríamos ter mexido nesse diário, sugeriu Chloe, sentindo a tensão aumentar. Conforme tentavam decifrar as mensagens, perceberam que elas formavam uma espécie de instrução. Uma fórmula. Um ritual. Eleanor havia sido possuída por uma entidade, um demônio que se alimentava do medo e da dor. Ela tentará alertar quem encontrasse seu diário, mas era tarde demais. O espírito maligno agora estava livre novamente, e havia escolhido os 4 amigos como suas próximas vítimas. A partir daquele momento, o grupo começou a perceber mudanças sinistras em seu comportamento. Ethan, antes o mais confiante, se tornará paranoico, trancando portas e janelas, convencido de que algo estava tentando entrar em sua casa. Sam, sempre calmo, começou a ter ataques de raiva incontroláveis. Lisa, por sua vez, tornou-se cada vez mais distante, falando sozinha e passando horas em frente ao espelho, como se esperasse ver algo. Mas foi Chloe quem mais sofreu. Uma noite, ela acordou com a sensação de mãos invisíveis a estrangulando. Sua respiração ficou presa na garganta enquanto sombras dançavam ao redor de sua cama. Ela tentou gritar, mas não conseguiu emitir nenhum som. Quando finalmente conseguiu se levantar, correu para o espelho e viu marcas em seu pescoço, como dedos de uma mão fantasmagórica. "Precisamos desfazer isso!" ela exclamou durante uma reunião apressada no porão. "Mas como? Não sabemos o que estamos enfrentando", respondeu Ethan, frustrado. "O diário, e ele deve ter a resposta", sugeriu Lisa. Eles retornaram à mansão, sentindo o peso da escuridão ao entrarem. No sótão, ao folhearem o diário, finalmente encontraram a última página, antes manchada demais para ser lida. As palavras eram claras agora, como se a entidade quisesse que eles soubessem o que enfrentar. "Vocês me libertaram. Eu sou o medo. Eu sou a dor. E agora, vocês serão meus para sempre." O chão começou a tremer, e uma risada ecoou pelo sótão. As sombras ao redor deles começaram a tomar forma, como criaturas de pura escuridão. O diário caiu no chão e pegou fogo espontaneamente, iluminando o ambiente em um brilho sinistro. "Temos que sair daqui!" gritou Sam, mas as sombras bloquearam a saída. Ethan, tomado pelo desespero, lembrou-se das palavras no diário sobre a entidade se alimentando do medo. Ele sabia o que tinha que fazer, mesmo que fosse insano. "Não podemos ter medo!" gritou ele, olhando para os amigos. "É isso que ela quer." Mas o terror era palpável. As sombras se aproximavam, e o grupo sabia que estava correndo contra o tempo. O medo que sentiam era sua ruína, mas escapar da força invisível que os possuía parecia impossível. Dentro daquele sótão maldito, as risadas das sombras foram as últimas coisas que se ouviram antes do silêncio tomar conta novamente. O diário, destruído pelo fogo, desapareceu junto com os segredos que os amigos jamais deveriam ter descoberto. Ethan, o líder confiante, foi consumido pelo medo após a experiência no sótão. Ele vivia atormentado por pesadelos e sentia que algo o perseguia constantemente. Mesmo buscando ajuda, não conseguiu escapar das sombras. Eventualmente, ele desapareceu misteriosamente, deixando seus amigos preocupados e sem respostas. Sam, o mais corajoso, foi tomado por uma raiva incontrolável depois de deixar o sótão. A agressividade cresceu a ponto de ele se isolar para evitar machucar os outros. Após um surto violento, foi internado em uma clínica psiquiátrica, onde permaneceu em silêncio, incapaz de falar sobre o que o atormentava.
Lisa ficou obcecada em entender os segredos que o diário escondia. Mergulhou em estudos sobre o ocultismo, mas isso começou a consumir sua sanidade. Ela passou a acreditar que o demônio ainda a observava. Lisa isolou-se do mundo, vivendo em constante paranoia, temendo o retorno da entidade maligna. Chloe, sensível ao sobrenatural, foi assombrada pelas sombras do sótão. Elas pareciam segui-la para todos os lugares, sussurrando em sua mente e movendo objetos em sua casa. Incapaz de suportar a pressão, Chloe retornou à mansão, de onde nunca mais foi vista. A história dos 4 amigos tornou-se mais uma lenda macabra na cidade de Greyville, e ninguém ousou mais entrar na velha mansão. Alguns moradores afirmavam ouvir gritos abafados e risadas nas noites de vento forte, vindos do sótão. Outros diziam que, de vez em quando, era possível ver figuras sombrias nas janelas, como se a casa ainda guardasse as almas daqueles que se atreveram a desafiar seus segredos. O que era certo é que o mal havia sido despertado, e os ecos de sua presença continuariam a assombrar todos que se aproximassem da Rua Hollow.